Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós estamos aqui para mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre quem são os anjos. Você já se perguntou, você já parou para pensar que você, cada um de vocês, tem um anjo da guarda, tem um anjo que Deus quis para você de forma específica? E de forma muito esplendorosa, estes seres participam da nossa vida, né? Deus criou-os de forma muito maravilhosa. Assim como quis nos criar, Deus também quis criar os anjos para que os servissem. Esses seres espirituais que estão constantemente na presença de Deus. Foram criados para servirem a Deus. Algumas pessoas já até me perguntaram, né? Eu posso colocar um nome no meu anjo da guarda? Eu posso descobrir o nome do meu anjo da guarda? Gente, não entra nessa. Deus, na Bíblia, quis revelar apenas o nome de 3 anjos, né? Que são os arcanjos. A gente sabe que eles são os arcanjos, né? Miguel, Rafael e Gabriel. Aquele que anunciou, aquele que lutou e aquele que guardou, né? Miguel lá na grande batalha, né? Gabriel na anunciação e Rafael aquele que acompanha, né? Que guarda Tobias em sua viagem. Então, esses foram os anjos que revelaram o seu nome. Posteriormente, a gente vai entender também que Lúcifer, sendo um anjo, né, foi criado por Deus, e a gente também sabe que esse é o seu nome. Um anjo de luz, gente, olha só que interessante. Lúcifer significa anjo de luz, mas ele, por sua liberdade, porque para serem criaturas, para sermos nós criaturas de Deus, Deus teve que nos dotar de liberdade. E os anjos também são dotados de liberdade. Então, nessa batalha, Deus, né, deu a liberdade também, tendo dado também a liberdade aos anjos, aqueles que escolheram seguir aquele que disse não servirei a Deus, seguiram a Lúcifer. Então, saíram da presença de Deus. E aqueles que quiseram permanecer servindo a Deus e não ser como Deus, porque este foi um grande pecado dos anjos decaídos, né? O pecado da soberba, o pecado de querer ser como Deus, né? Como também o primeiro pecado, né? O primeiro pecado de Adão e Eva reflete essa decisão, né, dos anjos decaídos. Então, não entra nessa de querer botar aí nome no seu anjo. Os anjos que nós sabemos os nomes, os anjos que servem a Deus, são esses: Miguel, Rafael e Gabriel. E que são para nossa vida também, mesmo não sendo os nossos anjos da guarda, eles estão em uma das hierarquias angelicais, né? Eles estão ali como sendo os arcanjos. Depois a gente tem também os anjos da guarda. Então são nomes específicos de anjos específicos e como eles estão próximos de nós, como os arcanjos lutam para nos guardar, para serem conosco, para estarem presentes na nossa vida. Então eu vou trazer aqui para vocês também alguns trechos de documentos produzidos pelo próprio magistério da igreja, para que a gente creia profundamente, sim, os anjos existem. Eles estão, gente, o tempo todo ali na Sagrada Escritura. Por exemplo, esse trecho que eu li no início desse vídeo é um trecho do Salmo 90. Então, pois nada te atingirá, pois o Senhor enviará os seus anjos. Se a gente pega o trecho da tentação de Jesus no deserto, no final lá, e os anjos vieram para servi-lo. Então, o tempo todo na Bíblia, os anjos estão presentes. Então a igreja também, né, pelo magistério, reconhece essa presença profunda, reconhece a verdade sobre os anjos. E olha só, o magistério da igreja confirmou a realidade dos anjos, sobretudo no Concílio de Leão IV em 1215, em Roma, ao se declarar contra o dualismo dos hereges cátaros. Então, a heresia cátara, né, era algo que estava tomando muito
muitos corações naquele tempo. Então ela afirma a existência dos anjos dizendo o seguinte, olha só o que a igreja, o que o magistério afirma em 1215. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Então, espirituais e corporais, aqui entram os anjos e nós, os espirituais e os corporais. Por sua onipotência, no início do tempo, criou igualmente do nada as criaturas espirituais e corporais, isto é, o mundo dos anjos e o mundo terrestre. Então, olha só o que a igreja já afirma lá em 1215. Em seguida, criou o homem, que de certo modo compreende umas e outras, que nós também temos espírito, né? Pois consta de espírito e corpo. O diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons, mas por livre iniciativa tornaram-se maus. O homem pecou por sugestão do diabo. Então aqui, gente, ninguém chegou e sugeriu para o demônio, ninguém tentou Satanás, ninguém tentou Lúcifer de forma alguma. Mas sendo eles criados bons, todos os anjos foram criados bons. Deus não criou nada mal. Então, depois disso, na livre decisão, na livre iniciativa, na liberdade que eles tinham, aí então eles decidem-se por separar-se de Deus. Então, um outro trecho aqui que eu quero falar com vocês, que aí fala sobre essas hierarquias dos anjos. Se vocês rezam, por exemplo, o Rosário dos Anjos, né? Quando a gente reza, por exemplo, a Quaresma de São Miguel, tem muitos que rezam. Então, a gente vê lá as hierarquias, que a gente reza em honra dos arcanjos, em honra das potestades, em honra... Não tem aquela parte? Então, olha só, São Paulo afirma isso em um trecho da carta dele aos Colossenses. Olha só o que diz aqui. Nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações ou soberanias, principados, potestades ou autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso daqui está lá em Colossenses 1,16, se você quiser conferir. Então aqui São Paulo também reafirma a existência dos anjos em suas hierarquias. Gente, e a gente fala milhares de milhares, miríades de miríades. Então isso quer dizer que são bilhões de anjos, são muitos anjos criados para estarem aqui, olha, na nossa presença, na nossa companhia, para estarem conosco, para estarem na vida da igreja, para estarem servindo a Deus, para conduzirem os homens a Deus. E eu gosto de lembrar isso. Nós temos esse anjo da guarda. São Padre Pio dizia muito sobre isso, além dele ter conversas longas com o anjo da guarda dele, tem livros que dizem isso. Ele dizia muito para aqueles que procuravam ele para a direção espiritual: deem trabalho para o anjo da guarda de vocês. Deem trabalho, ele está ali, ele quer ser esse amigo do céu, como eu sou muito próximo do meu amigo do céu. Então, meu irmão, minha irmã, é essa dica que eu te dou também nesse vídeo. Deem trabalho para os anjos da guarda de vocês. Eles não estão ali, né? Quantas coisas que talvez Deus já te livrou, já guardou a tua vida graças ao teu anjo da guarda. Então, preste atenção nessa graça quando você pensa assim, nossa, alguma coisa ali que me segurou. Foi alguma situação ali que não me deixou cair naquele pecado, que não me deixou, que me livrou daquele acidente. Gente, os nossos anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda. Cada cidade tem um anjo da guarda, cada país tem um anjo da guarda. Deus envia os seus anjos para nos guardarem, para estarem em nosso auxílio. Então pensemos nisso e diariamente não deixe de rezar a oração que a igreja nos ensina. Eu tenho aqui outros trechos de documentos que eu vou preferir não colocar aqui no vídeo, porque eu não imaginei que ia ficar tão grande assim, né? Porque o nosso objetivo aqui não são vídeos longos, mas eu vou deixar então na descrição do nosso vídeo, tá? Mais trechos de outros concílios do nosso catecismo que fala sobre os anjos e o que o magistério vai dizendo sobre eles, tá bom? Então, para encerrar, vamos rezar juntos a oração do Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. E eu gosto de acrescentar aqui ao final bem assim: me fale e me apareça. Amém. Para que eu esteja atenta para escutar
e se ele também quiser aparecer para mim, que eu veja. Eu conheço uma pessoa que vê o seu anjo da guarda, que escuta o seu anjo da guarda. Conheço aqui, pertinho de mim. Então não tenha medo de ser íntimo do seu anjo da guarda. Fique com Deus, meu irmão. Um beijo grande no seu coração e até a próxima semana.